Olá, meu povo, a benção, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Tátio Andilo e estamos aqui para conversar e raciocinar, né? Se eu não sou dono da verdade, eu sempre proponho raciocínio aqui para a gente conversar, bater um papo e discernir sobre alguns assuntos, né? E a gente participa dessa religião fantástica que nos conecta aos nossos ancestrais. Uma religião maravilhosa, e eu sou apaixonado pelo Candomblé. Depois de um mês e pouquinho de férias forçadas, né? Por causa de mudança, eu tive que mudar de casa e tal. E é realmente um pandemônio. Fazer mudança há um mês arrumando as coisas e nunca está pronto. Você leva uma temporada aí, né? E falando em temporada, é o primeiro vídeo da temporada de 2024. Nós vamos falar sobre um inquice maravilhoso, que ao mesmo tempo é uma fúria. Vamos falar sobre meu pai Zazi. Vamos ao vídeo aí que está muito legal. Bom, nós temos em Zazi, né? Zazi ou Jazi, como queiram escrever, das duas maneiras está correta, a família do trovão e dos raios. Uma família poderosa, uma marramba maravilhosa, mas que nos traz a fúria dos céus, né? As fúrias do céu. E Zazi é o produto final de toda a junção de um elemento das nuvens, onde junta Matamba, que com a sua ventania junta as nuvens, e daí faz acontecer as tempestades. Minha visão sobre esse inquice, sobre essa família, é muito do que a gente conversa, sobre o que minha mãe fala, sobre o que os antigos falam, e sobre os nossos próprios raciocínios, né? Que a gente pensa a respeito daquilo. Porque, como eu sempre defendo, o Candomblé tem que ser entendido. Se você não entender o que você pratica, ou aquela força que você tenta agradar e manipular, você está no caminho errado ou está na religião errada. Você tem que entender aquilo que você pratica. Aí as coisas ficam melhores. Zazi é um inquice que na África milenar, né? Antiga África, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê dos pesquisadores e tudo, sempre foi um inquice muito temido. As pessoas não têm noção de como o raio mata a gente. No Brasil, então, é um dos países campeões de queda de raio. Você acredita ou não, são mais de 300 mil raios que caem em solo brasileiro por ano. E mata muita gente, mais de 10 mil pessoas. É inacreditável, né? Você imaginar que uma pessoa morreu porque um raio caiu em cima dele. Mas é a pura verdade. Nós temos alguns da família de Zazi, da marramba de Zazi, nós temos os que vão se completando até chegar ao final, que é Zazi, como eu falei, que é onde o raio cai. Nós temos Lumbondo, que é o trovão, que é o barulho do trovão, né? Nós temos Kibuco, que é a nuvem, quando roça uma na outra, que provoca o trovão. Nós temos Quilumino, que é a claridade do raio. Nós temos Zazi, que é o raio que desce da nuvem e cai do céu. E nós temos Luango, que é o fogo que sobe da terra. Se você raciocinar, você vê que um raio, ele vem junto sempre com a tempestade. Ou ele anuncia uma tempestade, ou está no meio de uma tempestade. Então, um santo, um inquice, que muito se aproxima de Zazi, é Bamburucema e Matamba, que são os inquices, armuato da tempestade, da ventania, do furacão, né? Do tufão, de todos esses elementos naturais, das nuvens que provocam, do vento, desculpa, que provocam esse circular das nuvens, e o tempo traz a nuvem pesada, ou afasta a nuvem e tal, e etc, etc. Você vê que um completa o outro. Dizem os antigos, né, que eu acredito que Zazi era um inquice que a gente era para ser agradado, para que não houvesse o infortúnio de um raio cair.
nas suas terras, isso dizia mal agouro. Por exemplo, como eu falei, das mortes das pessoas atingidas pelo raio. A gente acredita que uma pessoa, ainda mais que seja, que pertence a essa família, né? Eu, por exemplo, sou filho de Zaz, imagina morrer de um raio. Eu acho que seria uma morte muito lamentável, vamos dizer assim, e uma penalidade muito grande imposta por esse inquice. Acredito, né? Sei lá, do meu pensamento, como eu falei, eu não sou dono da verdade, estou aqui para propor raciocínio e é o que eu imagino. Então o africano, o antigo, ele agradava Zaze, mesmo como diz a cantiga, amaciando Zaze, tentando fazer com que essa força não seja tão braba, tão furiosa nas terras dele, destruindo as coisas, matando alguém. Então se agradava, assim quis, para que ele não fizesse mal àquela pessoa. É o princípio dos agrados aos inquícios do povo antigo, do povo milenar, para que essa energia seja favorável e não seja maléfica a ela. Esse é o princípio do agrado. Então se agradava com comida aí, a comida seca, que é o amalá, que é um guisado feito com quiabo, né? Aí camarão, e todo mundo sabe fazer um amalá, né? Aí peito desfiado, muito gostoso, acaçá, acarajé, tu vê, ó, até o acarajé, que é uma comida natural de Matamba, entra no amalá de Zaze, né? Juntando as forças, as energias, você agrada dois santos de uma só maneira, não é isso? Se você raciocinar a respeito disso. Aí temos a cantiga famosa, O Zaze neu Izangola, um Zaze monacaiá, Cambondo e Amazi, um Zaze neu Izangola. Você fala que você entende que nessa cantiga, o raio que veio da Angola, o raio que é de lá, que é natural de lá, Cambondo e Amazi, o Cambondo vai tentar amazir azeite, tentar amaciar, tipo levar no azeite uma linguagem popular, para que ele seja benéfico. Então você oferece essa comida. Além disso, oferecemos bodes, né, cabritos, galinha da Angola, come galo, né, e come tartaruga, ou na verdade o jabuti, né, que é um bicho que significa a vida longa. O jabuti, ele vive muitos anos, muitos e muitos anos, mais de 100 anos. Então quando você, como o Zaze representa a vida, é esse animal que a gente oferece também, para que ele nos dê vida, saúde, né, uma vida longa e próspera. Você vê que as pessoas de Zaze não fogem muito do arquétipo desse santo, porque todo santo tem um arquétipo, né? A maioria das pessoas de Zaze são gordas, cheinhas, gostam de comer bem, mas são pessoas abastadas, fartas, que gostam de ver a sua mesa cheia, não gostam de ver ninguém passando dificuldade à sua volta. Pelo menos eu sou assim, só não sou gordo, mas eu tenho esses mesmos pensamentos de bondade no coração. Agora, quando é contrariado, aí é braba, a fúria é complicada. Como eu sempre falo, eu chamo de Zaze de meu pai. Eu deveria chamar Zaze de Euandilo, porque Zaze nasceu comigo. Se a gente pensar cientificamente que Zaze, que todo inquice é seu DNA, nasceu com você, ele é uma parte de mim. Mas o ser humano, ele tem essa dependência de chamar um inquice, um orixá, um vodum, de pai. A gente sempre espera que ele esteja acima da gente para poder nos proteger e que a gente clame sua ajuda, né? Que a gente clame, que essa energia seja favorável naquilo que eu preciso que ele seja favorável. É um inquice ligado à justiça, né? Às boas práticas da honestidade. Não é um inquice favorável à desonestidade ou à injustiça. Mesmo que alguns digam que no Angola, Vungi é que está ligado à justiça, mas sinceramente eu acredito que meu pai está mais para a justiça. Bom, os elementos naturais de Zaze os raios, as nuvens, o fogo, a madeira,
né? Mas são madeiras nobres, né? Madeira que não pegam cupim. Jatobá, baobá, gameleira, ipê, maçaranduba, né? Essas são as madeiras ligadas às asas. É tão ligado que o assento dele é feito dentro de uma gamela que deveria ser proveniente de gameleira, né? A minha gamela dos meus asas é desse tamanhozinho, pequenininha, foi feita no Machado, lá em Nanuque, na Bahia, quase fronteira de Minas Gerais. Foi um presente que minha mãe carnal, minha afinada mãe carnal me deu, que ela estando lá, os caras fizeram, tem até uma orelhinha, né? E ela veio lá de Nanuque, foi feita na Machadinha, e ela resiste até os dias de hoje, sem dar um cupim, já tem, vai para 36 anos que esses asas está assentado. Eu não sei se eu falei, mas o raio, quando ele bate na terra, ele solidifica. E tem uma pedra, eu acho que o nome é Oduará, eu tenho no meu assentamento de asas, eu só não tirei para mostrar aqui porque é coisa sagrada e eu não vou tirar para mostrar no vídeo. Mas é uma pedra amarronzada assim, desse tamanho mais ou menos, dependendo da consistência e a força do raio, e ela fica lisa e parece uma lança que ela entra por dentro da terra e ela é cheia de pontinhos pretos como se estivesse realmente pegando fogo. Solidificação do raio quando bate na terra. As folhas desse santo, né, é a gameleira, a folha de amendoeira, tanto a branca quanto a vermelha, goiabeira, para-raio, a fortuna, a aroeira, né? Eu, quando estou atribulado, minha mãe uma vez me ensinou um banho, né, de aroeira mais uma folha branca, uma folha branda e sal grosso, tomar banho. Da cabeça aos pés eu me sinto muito bem quando eu faço esse banho de aroeira. Além disso, come orobô, né? Obi, tem gente que não dá obi para Xangô por causa de lendas. Eu, para as asas, eu dou obi na boa, entendeu? Eu nunca tive esse problema não, mas é coisa de cada um. Eu, nos meus vídeos, eu gosto muito de falar coisas simples para ser mais entendido, mais bem entendido, porque é mais prático a gente falar sobre os assuntos com praticidade, com simplicidade, para que as pessoas entendam realmente como essas coisas funcionam. O que acontece? Eu peço desculpas aí a todos os meus seguidores de tanto tempo sem ter gravado vídeo, mas como eu falei, foi necessidade. E esse é o primeiro vídeo da temporada de 2024. Agradecer a todos os inscritos, mais de 4.500. Fico feliz, o canal realmente vai crescendo aos poucos. Mas é assim mesmo. Quem fala bem do candomblé não é tão bem visto, ou não dão muita atenção, como quem fala mal, quem faz ejó, quem faz fofoca, né? Quem traz assuntos que não condiz com a boa prática religiosa. As pessoas querem furdunço, e eu não sou disso. Eu gosto de falar sobre as práticas e as coisas do candomblé. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse papo, desse primeiro vídeo da temporada de 2024. Vamos que vamos, a benção, muito obrigado, Zambequatessá, e até o próximo vídeo.